Olá, meus amigos, saudações a todos vocês que já visitaram o meu canal ou estão visitando a primeira vez. Então eu vou antecipar, eu vou mostrar algumas coisas para vocês sobre dois temas. O primeiro tema eu vou falar de tabuleiros de xadrez. E o segundo tema são os relógios de xadrez mais antigos, tá? Então hoje eu vou falar de relógios antigos e algumas versões possíveis de tabuleiros de xadrez. Bom, vamos começar. O tabuleiro, na verdade, é o campo de batalha, né? É o local onde você pode experimentar, testar, confrontar o seu conhecimento com o computador, com outro adversário, naturalmente, né? Agora, o tabuleiro. Por quê? Qual o tamanho do tabuleiro, né? Todo tabuleiro ele tem que ter uma proporcionalidade aproximada com o tamanho das peças. Então, cada quadradinho do tabuleiro, né? Ele tem o porquê da sua dimensão. Então vamos lá. Se você for partir de um projeto para um tabuleiro xadrez, ou vice-versa, você tem que saber o tamanho do teu rei, a altura do teu rei. Se o teu rei tiver 11 centímetros, o tamanho ideal seria dos quadrados de 5,5, seria metade. Metade do comprimento do rei é o tamanho de um quadrado ou casas, como você preferir. Então, isso determina o tamanho do tabuleiro e o tabuleiro também vai determinar o tamanho das peças. Então, quanto mais próxima essa relação de 50% do tamanho, da altura do rei, melhor será a sua visualização e o trânsito das peças. Porque as peças de xadrez, normalmente, as Stalton, elas têm uma proporção da base em relação à altura de aproximadamente menos da metade, tá bom? Então, normalmente, se você obedecer esse critério, que o tamanho das casas seja metade do tamanho do rei, as demais peças vão circular, vão se movimentar com tranquilidade. O problema de você ter um tabuleiro muito pequeno é que na hora que uma peça vai passar pela outra, ela esbarra, pode derrubar. Isso causa um mal-estar, né? Então, e se estiver muito apertado, você tem que fazer assim. E muita gente gosta de deslizar um pouco a peça no tabuleiro. São vícios dos jogadores, né? Então tá aí. O tamanho do tabuleiro tem que ser proporcional a 50% do comprimento da altura dos reis. Então, tendo resolvido isso, os tabuleiros podem ser feitos de vários materiais. Praticamente, se você tiver as peças ou tiver alguma coisa equivalente às peças, você pode fazer um jogo de xadrez com tampinhas, com pedaços de papel, riscando no chão o tabuleiro, você vai poder fazer uma partida de xadrez. E há aqueles mais desenvolvidos mentalmente que conseguem jogar o xadrez sem ter o tabuleiro, apenas pelas coordenadas, tá bom? Então vamos lá, vou começar pelo tabuleiro mais simples que eu já fiz, que é um tabuleiro de tecido, aquele tecido EVA que usa em festa de aniversário, é muito baratinho, e eu desenhei aqui, pintei com canetinhas comuns, ó. Fiz um tabuleiro aqui, coloquei as letras e os números para as coordenadas, fica um tabuleiro muito prático no sentido de você poder transportar e não gastar quase nada em fazer um tabuleiro desse. Então, esse tabuleiro é ao alcance de qualquer pessoa com poder aquisitivo menor, ela pode ter um tabuleiro de xadrez, só que é um tecido, né? Não te oferece grande conforto durante o jogo, mas não deixa de ser um tabuleiro. E é fácil de você guardar, ó, tá? Você pode dobrar à vontade que não tem problema. Nessa história dos tabuleiros dobráveis, né, mais práticos, foram criados novos tabuleiros aí. Tem uma versão interessante que eu comprei, no início eu fiquei muito apaixonado por ele, mas depois eu me arrependi. É o tabuleiro de silicone. Esse tabuleiro, a princípio, parece maravilhoso, né? Porque o silicone é um material muito flexível, ó. Ele dobra muito bem, não estraga, você pode dobrar, manter dobrado durante anos, você vai tirar e vai ficar perfeito. Por ser um material pesado, ele, na hora que você estende ele sobre uma mesa, ele fica certinho, fica perfeito. Porém, problemas do tabuleiro de silicone. O maior problema é a captação de pó. Porque de acordo com o seu movimento, ele vai adquirir uma carga estática e ele vai grudar tudo que é partícula de poeira que tiver no ar, tá bom? Então se você deixar ele uma semana parado no lugar,
Na hora que você passa a mão assim, você vai sentir um monte de pozinhos, né? Isso é horrível. Outro problema também, né, quando você usar peças com fundo de feltro, que são a maioria das peças, elas não vão se deslocar muito bem aqui também, tá? Então, mas o maior problema é essa irritação que eu tenho quando eu ponho a mão nele e sinto pedacinhos de partículas aqui. Então isso é muito desagradável, pelo menos para mim, né? Mas é um tabuleiro que numa emergência você pode usar muito bem, pode jogar e guardar muito bem, né? Mas eu não recomendo devido a esse fato. Eu sou um pouco sensível a isso, então quando você toca a mão aqui, ó, dá até um mal-estar. Então esse tabuleiro foi uma criação muito boa, ele é prático, ele é totalmente à prova d'água, né? Mas esse detalhe ele não foi devidamente superado. Bom, vamos voltar para os tabuleiros flexíveis. O melhor que eu acho, se você quer um tabuleiro flexível, é o de mousepad. O mousepad é aquele mesmo material que é usado nos mouses de computador, né? É uma camada de borracha, duas camadas finas de borracha e uma camada mais texturizada em cima. É mais agradável do que o de silicone, porque você não sente partícula, não sente sujeira. Porém, na hora do teu rei deslocar aqui, o feltro faz com que ele freie um pouco. Isso não é muito agradável. Não sei se ele tiver muito usado, fica melhor, né? Mas no começo ele prende um pouco a peça. Então, devido a isso, também não gostei do tabuleiro de mousepad. Mas é o melhor, do menos crítico é o mousepad. É o melhor tabuleiro que tem, sem dúvida. E permite você ter um grafismo e cores muito exclusivas, especiais. Você pode fingir madeira, pode fazer coisas muito bonitas. O acabamento da superfície dele é muito bonita, tá? Então esse aqui é o mousepad. É o que eu recomendo se você quer um tabuleiro dobrável para você poder ficar mais confortável, tá? Então, tabuleiro mousepad é uma opção muito inteligente, muito prática, que você não vai ter arrependimentos. Agora, vamos partir para os primeiros tabuleiros flexíveis, né? Temos aqui o tabuleiro antigo da Yering, que de lona, né? Tem a Xalingo também produz tabuleiros assim, outros fabricantes. É um tabuleiro razoável para fazer um torneio bem simples com crianças. Ele pode molhar, mas o problema é que muitas vezes quando você enrola ele ou dobra e você vai jogar, o material ele não se assenta na mesa, ele fica com deformações, ondas, não fica bem perfeito. E se as peças forem muito leves, as peças ficam até tortas. Então, o tabuleiro de lona, ele é bom se você mantiver ele guardado um em cima do outro, com um pezinho em cima, para ele ficar sempre plano, que é como eu faço aqui na minha casa. Eu deixo eles todos um em cima do outro, coloco um peso em cima, e aí quando eu tiro eles estão perfeitos. Mas se ele for dobrado, amassado, colocado dentro de uma mochila durante um tempo, você não vai conseguir jogar direito. Ele vai ficar todo torto, todo amassado, com aqueles vínculos, né, aquelas deformações. Você vai ficar muito chateado, tá bom? Então, o tabuleiro de lona é um dos primeiros, e eu também não recomendo. Se você tem condições, compre o de mousepad. Se não tiver o de mousepad, até pode ir para o silicone, tá bom? O de tecido também, só se você achar um artesão bom que faça uma coisa bem legal. Mas esse de lona é um tabuleiro básico, vem em muitos jogos de iniciantes, mas eu também não recomendo você ter esse tabuleiro aqui. Bom, agora partindo para os tabuleiros rígidos, né? Eu vou mostrar alguns modelos aqui que eu tenho, que não são comuns, né? Dos modelos mais conhecidos, que eu considero que são os melhores, são em marchetaria, né? Marchetaria são os melhores tabuleiros que tem, por eles serem rígidos, por eles serem muito fortes. Alguns são pesados, como esse aqui. Então ele é um tabuleiro que tem uma característica visual espetacular. Lógico que eu adulterei aqui colocando as letras e os números, né? Perdeu toda a estética, mas ficou prático para se jogar. E a vantagem do tabuleiro de marchetaria é que as peças que tem feltro, elas deslizam com muita graça, sem fazer barulho, suavemente, dando o maior prazer ao movimentar as peças. Então, marchetaria é o melhor tabuleiro de todos, tá? É um sistema feito por um artesão, e você deve ter cuidado apenas quando você comprar um tabuleiro de marchetaria, para que a madeira base
da marchetaria seja uma madeira que não envergue. Então ela tem que ser um pouco grossa, ela pode ser até de MDF, mas ela tem que ser rígida e um pouco pesada, para não envergar. Tempos atrás eu comprei um tabuleiro muito bonito mesmo, no Mercado Livre. A marchetaria dele era ótima. Eu comprei, depois de uns meses ele envergou, ele fez assim. Inclusive eu não sei se ele está ainda por aqui. Está aqui, ó. Ó, esse tabuleiro é muito bonito, cores agradáveis, deslizamento perfeito, porém ele envergou. E eu não adiantava, eu colocava peso, colocava mais peso para envergar, ao contrário, ele voltava a envergar. A madeira tem uma natureza que enverga com o tempo, não sei se é variação de umidade. E aí é o que eu fiz. Eu fiz alguns cortes, prensei a madeira não voltava a ficar plana. A solução que eu tive que fazer para isso, para não jogar fora esse tabuleiro, foi colocar treliças de aço assim, ó, que na verdade são aqueles elementos de gaveta de marcenaria. Eu coloquei e parafusei. Aí o tabuleiro ficou reto. Como vocês podem observar, ele ficou bem retinho. Então foi a solução dada para uma peça que ia pro lixo, porque ninguém merece um tabuleiro todo envergado, né? Mas os tabuleiros de marchetaria são os melhores. Se você for comprar um tabuleiro o resto da vida e que dá uma coisa boa para você ter em casa, é a marchetaria. Só que cuidado com umidade, com água. Às vezes eles podem sofrer alguns problemas, cupim, podem comer os tabuleiros também de marchetaria. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Não pode ficar muito atrás do armário, que ele pode embolorar. Então, alguns cuidados especiais tem que ter. De vez em quando você passa um produto para lustrar móveis lá, algum silicone por cima para ele deixar conservadinho e sempre liso. E você tem que tomar cuidado para não riscar a parte superior dele, né? Bom, dito isso, o melhor flexível que eu considero, do meu ponto de vista, é o de mousepad. E depois vem o rígido, é o de marchetaria. Agora eu vou falar de outras opções. Eu andei fazendo experimentos com tabuleiros que não tem casas pretas nem casas brancas, apenas os quadrados, a delimitação e as letras e números. Bom, dá para jogar? Dá. Esse aqui ele é feito numa placa de EVA, de propaganda de uma agência de turismo, e eu colei o PVC, aquele material, o EVA, aquele material, aquela tela por cima. Então ficou interessante. Porém, eu joguei algumas partidas com ele. É possível jogar sim, você tem que prestar mais atenção, porque aqui você não tem casas pretas, casas escuras, casas claras. Então você tem que olhar pela geometria das coisas. É um pouco mais, força um pouco mais a sua mente para trabalhar num tabuleiro desse. Mas a experiência é bem interessante. Tendo feito esses tabuleiros, eu fiz também de algumas cores para a gente simular algumas situações. Então esse aqui é um tabuleiro vermelho e branco nesse processo. É agradável para jogar? Não. Te dá um certo pânico jogar num tabuleiro que os quadrados são vermelhos, né? Pelo menos eu não me senti muito bem. E aqui tem um tabuleiro de cores suaves, um azul claro e um amarelo. Muito estranho também, não dá um bom aspecto de uma partida de xadrez, parece uma coisa muito infantil, né? Então essa aqui também é um teste de cores que eu fiz, não gostei. E melhor que aquele branco é esse tabuleiro amarelo, né? Com as linhas pretas aqui. Também é possível você jogar. Do outro lado tem um branco e azul. Então eu vou fazer alguns testes aqui com os alunos, perguntava a opinião deles. Para alguns era indiferente, para outros era tremendamente grave o incômodo, né? Então tá aqui umas experiências com tabuleiros. Esse aqui é com EVA e cobertura. Esse aqui foi um papel tipo cartolina que eu cortei e colei. Bom, tabuleiros antigos. Temos esse aqui, que é bem antigo, foi um dos primeiros tabuleiros que eu tenho. Na verdade é como se fosse uma moldura de quadro, que tem um tabuleiro por adesivo por dentro, e por cima tem um vidro. Tudo muito pesado, as peças deslizam bem, só que ele é muito, muito feio, né? Então esse é um tabuleiro de vidro, bem antigo, e pesado também. Falando nisso, encontrei uma vez um artista de marchetaria, que ele fez esse tabuleiro para mim. É feito com quadrados de vidro colados, né? Como se fosse uma marchetaria de vidro. É um trabalho simplesmente incrível, né? Não sei como o cara conseguiu fazer isso. Olha,
o trabalho que ele teve foi gigantesco. Esse tabuleiro é pesado, né? E ele é todinho vitrificado por cima. É um trabalho muito bonito, porém as cores não ficaram legais. Essas cores vermelhas não me trouxeram muito nenhum tipo de prazer em jogar aqui, tá bom? Também não recomendo que nunca você faça um tabuleiro vermelho e branco. E agora nós temos também outro tabuleiro de vidro. Esse aqui foi horrível, né? Preto e branco, também quadrados de vidro recortados. Como uma peça de decoração até pode ser aceitável, mas para jogar é horrível, porque além de ser pesado, né? Essas cores aqui impactam muito, né? Te dão um estresse visual muito grande. Então agora mostrando para vocês um outro aqui que eu encontrei, outro de marchetaria. Esse aqui eu comprei de uma loja famosa aí do professor Sukita, né? E esse é chamado o Cerejinha, um tabuleiro de marchetaria muito bom, muito bem acabado. Embora ele seja fino, ó, ele se mantém reto até hoje. Ele deve ter uns 10 anos esse tabuleiro. Então, um produto de altíssima qualidade. O outro lado aqui ele tem um feltro muito agradável, né? É uma coisa muito, diria, num nível luxuoso. Para quem gosta de coisas muito boas, esse tabuleiro aqui é fantástico. Um acabamento ótimo, funcionalidade perfeita. O único defeito dele é que os quadradinhos são pequenos, tem 50 milímetros. Então as peças ficam... Vou colocar aqui, ó. Ficam um pouco apertadas. Eu prefiro tabuleiros de 55 a 60 milímetros no tamanho do quadrado, tá? 60 por 60 ou 55 por 55. E o que tiver nesse meio tempo está muito bom para as peças padrão Stahlton, modelo lá do Fischer. Então, esses são os tabuleiros tradicionais que eu tenho aqui, que eu posso mostrar para vocês, né? Diante dessa necessidade das peças terem que deslizar bem e a dificuldade que a gente tem de encontrar tabuleiros de 60 por 60, eu mandei confeccionar os tabuleiros assim, ó. Esse aqui é um material plástico, ele é totalmente à prova da água, à prova de fungo, pode ser guardado em qualquer lugar, cupim não come, e você tem numa mesa boa, você colocou e ele fica retinho. Até mesmo em cima de uma cama, num tapete, ele funciona bem, porque tem 2 milímetros de espessura. Então esse é um tabuleiro com casas de 60 por 60 milímetros, simulando uma cor de madeira, com letras e números bem discretos para coordenadas. Então esse é um tabuleiro que eu tenho aqui à disposição. Se vocês precisarem, podem falar comigo. Eu vou colocar meus dados aqui, meu telefone, aí eu envio para vocês pelo correio, tá bom? Então esse é um tabuleiro ótimo. Tenho vendido muitas peças desse para alguns clientes meus muito exigentes e todos eles ficaram felizes ao receber esse produto. Ele é bem liso para jogar, bem agradável, ele não pega sujeira. Para limpar, a dica que eu dou é sempre um pouquinho de água com detergente neutro, tá? Nunca usar nesses tabuleiros de plástico, de EVA, poliestireno, nunca use produtos solventes como thinner, benzina, acetona, nunca, que eles vão danificar o tabuleiro, tá? E se você tiver que colar, não usa cola de sapateiro, usa a cola do artesão, porque a cola de sapateiro, ela em reação com alguns plásticos, ela é muito corrosiva e ela deforma o plástico, tá? Então, se você for colar um tabuleiro desse em algum lugar, você deve usar uma cola, aquela cola do artesão, parece um gel que não tem nem cheiro. Então, esse tabuleiro é muito legal para quem quer um tabuleiro para jogar de vez em quando, para um clube, para uma entidade, uma biblioteca. Ele é bem agradável, bem grande, né? As peças, vou colocar aqui um rei da Jering para vocês verem, né? Ó. O rei fica bem situado, ó. E se você olhar bem, ó, vou pegar a peça aqui do clássico maior, ó, tem bastante espaço para o rei e é um tabuleiro muito agradável, né? Só que ele é grande. Você pode ter a opção de cortar ele no meio, colar um EVA, um tecido aqui, e ele fica dobrável, ele fica pequenininho. Ou cortar em 4 partes para você montar no local de jogo, também, que é possível, tá bom? Então esse é o tabuleiro que eu tenho disponível. Se alguém desejar, pode fazer o contato comigo. É o tabuleiro madeirado, casa 60 por 60, tá bom?
Então, agora partindo para outra situação, muita gente gosta de estudar jogando xadrez com o tabuleiro pequeno, né? Então aqui, já que pouca gente tem tabuleiros de madeira bom pequenos, né? Isso aqui é a solução para fazer um tabuleiro de estudo. As casas têm 40 por 40 milímetros para aquelas peças menores. Tem letras e números, também é feito numa chapa de poliestireno de 2 milímetros, bem resistente, fácil de transportar. Você pode colocar do lado do teu notebook, do lado do celular e fazer as jogadas e treinar algumas táticas, algumas técnicas, né, de checkmate também. Então esse é um tabuleiro para estudo, feito em poliestireno de 2 milímetros. A pintura é industrial, totalmente à prova d'água. Bom, vamos lá. O meu tabuleiro mais vendido até hoje é esse aqui, que foi uma criação minha, que eu denominei como tabuleiro Fischer. Tá? É uma longa história, mas resumindo, essas cores aqui são as que menos afetam o teu subconsciente para te dar algum tipo de estresse, né? Então são casas, esse aqui no caso, ele tem casas de 55 por 55 milímetros, tem as letras e números para você ver as coordenadas, e ele é de 2 milímetros também, muito bacana, as peças ficam muito legais nele, né? Aqui ó, ele é bem, pouquinho menor que aquele outro madeirado, mas é um tabuleiro muito legal que eu vendi bastante, é o tabuleiro chamado Fischer, né? Antes ele vinha com o nome do Fischer aqui, mas alguns jogadores, colecionadores e pessoas que gostam do xadrez, dentro deles tem gente que não gosta muito do Bob Fischer, como tem gente que não gosta do Alekhine, né? Então eu tirei o nome do Fischer. Agora aqui tem o último tabuleiro que eu fiz, né, o lançamento. Esse é um tabuleiro com as cores do tabuleiro Fischer, mais discreto. Então as fitas são de cor amadeirada e os quadrados são de 57 milímetros, quase 60. Ó. Muito legal, 2 milímetros de espessura. Tabuleiro que as peças deslizam bem, tanto peças beges, pretas, vão dar um ótimo destaque aqui nesse tabuleiro. Você vai poder visualizar bem e ter uma noção do espaço e do que está acontecendo, né? E vai te cansar muito pouco a sua visão e o teu subconsciente vai ficar bem relaxado com ela. Então é o tabuleiro Fischer. Se vocês desejarem adquirir, é só entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui os meus dados mais uma vez. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu atenderei vocês. Agora, falando já de tabuleiros, eu não vou mostrar tudo que eu tenho aqui, senão vão ficar até amanhã vendo um monte de coisas velhas. Falando do relógio agora, né? O relógio de xadrez, por que existe o relógio do xadrez, né? Talvez se a gente regredir ao tempo de infância, que você ia jogar xadrez com os amiguinhos, e naquela época o relógio era muito caro, né? A criançada mal tinha um jogo de xadrez, vai ter um relógio. Aí tinha aquele amigo seu que demorava 20 minutos para fazer uma jogada. Você desanimava, já ia embora, ia jogar bola, pinar papagaio, andar de carrinho, andar de bicicleta. Você, não vou jogar xadrez, não, o cara demora muito. 2, 3 horas uma partida de xadrez, que isso? Eu já joguei 3 jogos de futebol, andei 20 km de bicicleta, empinei 10 pipas, andei de carrinho de rolimã, fiz pega-pega. Nossa, fui na piscina, 3 horas jogando xadrez. Então, no começo do xadrez, você não tinha como estabelecer isso. Isso incomodava muito os jogadores, né? E tinha gente fazendo de propósito, ficava enrolando o tempo para o outro desistir. Então tudo isso acabou quando criaram os relógios, né? Então o relógio de xadrez, se você já conhece o assunto, o relógio de xadrez, esse aqui é um padrão simples, é o relógio mais magnífico que tem no mundo, é o relógio da Hering, muito bem feitinho, uma coisa simples, que não quebra, é a prova de guerra atômica, guerra biológica, não precisa de energia, você leva em qualquer lugar. Eu tenho uns 10 desse aqui, muito legais, nunca deram defeitos, peguei uns com defeito e consertei eu mesmo. Então é um relógio muito simples, para quem não entende, você tem, esse meu aqui foi adulterado, como vocês podem ver, ele só tem o ponteiro dos minutos, né?
porque eu particularmente eu não jogo partidas de horas, né? Não tenho essa capacidade emocional. Então partidas comigo é 10 minutos e não mais que isso. Então aqui você tem um ponteiro grande, você tem 12 divisões, cada divisão você vai ter 5 minutos, tá? E no cantinho aqui você tem um reloginho de segundos, né? Então o relógio xadrez funciona assim: o jogador apertou, o tempo do seu adversário começa a correr. O adversário apertou, o seu tempo corre. E na hora que o tempo esgotar, quem esgotar o tempo primeiro perde o jogo. Por isso você tem que ser rápido e dar o seu checkmate, vencer a partida antes de acabar o tempo. Porque se for acabar pelo tempo, aquele jogador que é mais sagaz, que gastou menos tempo, ele vai vencer a partida. Então o relógio obriga o cara a fazer jogada rápida, tá? Lógico que essa rapidez, ela está relativamente ligada à velocidade do adversário. Então vence o cara que pensar mais rápido e mover mais rápido as peças. Então esse é o reloginho da Jerry. É uma coisa muito fantástica. Esse aqui até tem corda, se você puder observar. Observe o ponteiro aqui, virando pequenininho, virando ao tempo. Agora o outro vai começar a se movimentar. Olha que legal. E no caso desses relógios, como você sabe que o tempo vai acabar, você coloca tipo aqui, ó, esse ponteirão, 5 minutos. Você posiciona o outro em 5 minutos e começa a partida. Pá, 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 pá. Aí esse jogador aqui, ó, o tempo foi acabando. Quando chegar aqui na setinha vermelha, ó, nota que caiu a seta. Então, ó, ele vai empurrar aqui, ó. Quando cair a seta não caiu, ó. Quando cair a seta, perdeu o jogo. Então, acabou o seu tempo. Então esse relógio aqui foi fantástico. Ele é um projeto que deve ter mais de 100 anos. A Jerry fez muitos desses relógios, até hoje são vendáveis, muito bons. É o relógio para o fim do mundo. Reloginho da Jerry. Eu acho ele fantástico. Uma caixinha antiga aqui. Bom, a partir daí, outros relógios foram criados, né? Esse aqui é da Cronos, ó, um relógio antigo, com carinha de madeira. Eu peguei ele todo estourado. Esse aqui já tem os 2 ponteiros, né, para não tirar a originalidade das horas e dos minutos. Também o mesmo funcionamento. Atrás, ó, é quase a mesma coisa que o Jerry. Acredito que os mecanismos devem ser muito próximos. Então esse é um relógio Cronos. Está mantido aqui um jacarandá. As laterais o antigo dono perdeu, né? Então coloquei um papel contact aqui para não ficar na madeira feia. Então esse relógio aqui, ele me foi presenteado pelo grande mestre de xadrez, professor Mário Vaz, que foi campeão de xadrez aqui do SESI, do SESC, das indústrias aqui de anos atrás. Já foi campeão também de Santo André. Então um grande jogador. Tive o grande prazer de assistir algumas aulas dele de xadrez. Professor Mário Vaz, que me deu de presente. E eu agradeço muito ao senhor, querido mestre Mário Vaz. E bom, aí vamos ver aqui outros relógios antigos, né? Eu tenho aqui também um relógio da Jerry. Agradecer ao Carlos Alberto, CEO da Jerry. Esse é um relógio incrível. Um relógio, olha lá, aquela ideia que eu tive lá no passado, nos anos 80, a Jerry fez um relógio para Blitz. Então aqui é um relógio de no máximo 1 hora. Note que ele tem um ponteirão e 12 separações. Então cada separação é 5 minutos. Então esse é um relógio muito bonito, olha. É um relógio antigo da Jerry. Hoje em dia pouca gente tem. Se você tiver interesse nesse relógio, você faz contato com a Jerry, que a Jerry ainda vende esses relógios antigos e famosos, olha. Para quem coleciona, não tem uma coisa mais legal. Os pinos são de latão, de bronze. O acabamento dele é todo de madeira mesmo. Olha que coisa espetacular para quem gosta de coisas antigas. Então esse relógio foi fabricado pela Jerry nos anos 80. O Clube de Xadrez São Paulo recebeu várias unidades. Mas hoje ninguém mais tem isso aqui. São peças de museu, né? Agora aqui, chefiando o meu museu de relógios, há pouco tempo atrás eu consegui esse relógio aqui, ó. É um relógio Yantar.
Esse relógio ele foi fabricado, projetado na União Soviética, nos anos 40 mais ou menos. Então essa é uma versão comercial, a caixa é toda de plástico. O pino aqui é de plástico também, ó. Muito, muito, muito simplório. Pior que ele está funcionando perfeitamente. Esse é um Yantar, um relógio muito interessante, muito bonito, né? Dá até dó de jogar com ele, né? Eu mandei, inclusive, ele para conserto com um super técnico que tem lá na Yering até hoje, né? A Yering tem um departamento fantástico e até hoje eles consertam relógios mecânicos. Eles consertaram esse Yantar meu, olha que bonito. Você vê muito em literaturas, livros antigos, né, da União Soviética, esse relógio aqui em alguns torneios do leste europeu, da cortina de ferro. Então está aqui embaixo. Aqui embaixo está União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha que bonitinho. Bem estilo dos russos, né? Bem luxuoso, tem uma guarnição cromada, é o vidro, a setinha bem discreta e pequenininha, as borboletas aqui atrás são bem exóticas, né? E ele ainda dispõe de um aferidor de precisão. Ah, olha só que interessante, porque às vezes esses relógios mecânicos, o mecanismo pode estar um pouco diferente do outro e o tempo pode correr mais rápido de um lado do que do outro, tá? Então todo relógio mecânico pode ter isso. Então, por exemplo, esse relógio russo, ele tem um dispositivo aqui de calibração, onde você vai calibrar os dois relógios para funcionarem exatamente iguais. Olha que interessante. Tem um sistema de calibração. Por exemplo, esses daqui, ó, esse da Yering antigo não tem. Lógico que há uma confiança muito grande e talvez a diferença de um relógio para o outro em 12 horas pode ser alguns segundos, né? Não mais que isso, alguns minutos, né? Mas uma partir de 5 minutos é imperceptível essa diferença. Ó, o outro aqui também não tem o ajuste fino do tempo do relógio. E o relógio soviético tem aqui o seu ajuste fino, que é esse aqui, ó, para você poder fazer esse ajuste. Inclusive eu nunca mexi no ajuste aqui, né? É tão bom que não. Bom, vamos agora falar de alguma coisa antiga, mas menos antiga, né? O famoso reloginho quebra-galho, baratinho, que funciona muito bem, o LIP, né? Algumas empresas colocam o nome delas aí, mas é um relógio bem simples. Ele tem incremento, ele tem delay, ele tem um alarmezinho, funciona apenas com uma pilha, né? É um relógio bem prático, né? Para você dar para criança, para dar para quem está começando no xadrez. Bem resistente, né? Bem simples, fácil de carregar. Um ótimo projeto. Relógio digital, fabricação chinesa, certamente, né? E muito prático, tá? Então deixa eu ver se eu consigo ligar ele aqui só para a gente dar uma olhadinha na carinha dele. Olha aqui. Programado aqui para um jogo de 20 minutos. A programação é muito simples. Você mesmo pode programar o tempo que você quiser de partida. Muito simples, um campeão de vendas, um pouco antigo, né? Então, além desse relógio, vamos procurar aqui mais um relógio digital. Esse aqui é outro LIP também. E temos aqui um relógio digital que eu comprei porque eu queria o cristal líquido. Eu não sei porquê, mas eu não gosto muito de cristal líquido, né? Eu gosto de relógios com LED, né? E eu achei um relógio LED num site chinês, que é esse aqui, ó. Se vocês já chegaram a ver, esse é o JQ900. Só que pro meu desafeto, vou ver se eu consigo ligar ele aqui. Ele ligou. Ó, esse é um relógio de display LED, bateria recarregável, né? Vem até o cabinho para você carregar. Esse é um relógio digital muito interessante. Ele tem 10 funções de programação. Ele dá para você colocar implementos. Ele joga o sistema de vários métodos, né? Para vários tipos de torneio. Porém tem um problema. O manual dele vem em chinês.
Para traduzir é um sacrifício. Eu consegui só traduzir o suficiente para programar e jogar partidas comuns, né? Tá? Com algum incremento, apenas isso. Então é um relógio que eu não aconselho você comprar, porque o manual não vem em chinês. E eu já tentei falar com os chineses também, os caras são analfabetos, não conseguiram me explicar nada. Então eu tive que ir na raça mesmo, fazendo os testes, fiz uma tradução parcial e consegui descobrir pelo menos como fazer para usá-lo em algumas partidas, tá? Mas foi uma empolgação que eu fiz. Não recomendo você comprar esse relógio. É o JQ 900, feito na China, tá? Tá aqui a caixinha dele, bem simples. Bom, e aí passando um tempo, eu sempre conversava com o CEO da Jering, né, o Carlos Alberto. Falei, pô, Carlos Alberto, sabe modernizar as coisas aí na Jering? Sei que vocês têm os melhores relógios mecânicos do mundo, né, que são os Jering. Então vamos para entrar na área digital. E a Jering fez uma pesquisa e encontrou esse modelo simples chinês, né? Muito bacana, ó. Esse aqui é um da Jering também. Ele usa duas pilhas padrão pequena, né? E ele tem uma série de funções que você pode usar aqui, ó. As formas, as modalidades, os tipos de jogos estão enumerados aqui em funções. Você pode escolher durante a sua partida. Então é um relógio bem legal, bem estável, parece ser muito forte, né? Então esse é o relógio que a Jering lançou há uns tempos atrás aí, né? Então eu fiz questão de ter um aqui para poder mostrar e também para poder usar. Então aqui está o relógio da Jering. E sinceramente, quando eu vou jogar, eu pego o Lip mesmo, que é muito mais prático. Esse aqui eu deixo como uma ocasião mais especial, né? Quando eu ver um jogador mais talentoso. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham tido uma noção desses relógios, né? E as coisas vão por esse caminho. Quando você quer jogar xadrez, você precisa ter tabuleiro, precisa ter peças, precisa ter um relógio para começar a brincar legal. E lembre-se sempre de uma coisa: o importante não é vencer. O importante, o dia de amanhã, é que você melhorou. Não em relação aos outros, mas em relação a você mesmo. E naturalmente você sempre vai pegar pelo caminho pessoas mais preparadas e menos preparadas que você. Quando você pegar menos preparados, você vai vencer. Quando você pegar pessoas mais preparadas, você será vencido. Isso é uma regra normal para todos os jogadores de xadrez. Você sempre encontrará um cara que vai se vencer, exceto por Magnus Carlsen, por exemplo, tá bom? Então, quero deixar uma boa noite a todos vocês. Bom dia, boa tarde, não sei que horário vocês estão vendo isso. E aqui está o meu contato, se vocês precisarem de tabuleiros de poliestireno. E vamos continuar jogando xadrez, fazendo o possível para a gente incentivar nossas crianças a jogar xadrez, que é muito importante. Por isso, paizão, vozão, tiazona, mãezona, por favor, não esquece de dar um jogo de xadrez e incentive as suas crianças a jogarem. A idade boa é a partir dos 6 anos. Agora, se a criança for muito prodígio, for superdotada, você pode começar aos 4, 5 anos que ela vai aprender a jogar sim. Tá bom? Saudações a vocês e muito sucesso para todos.